Olá, olá, vamos chegando, turma! Que eu estou animada! Domingo de lançamento de livro, é muito bom! Vamos chegando, que vai ser muito especial. Ó, já tô pronta aqui com a minha antena. Ai, a turma tá vindo, fico feliz. Daqui a pouco vai ter o autor com a gente para conversar, vai ter a editora. Eu vou fazer a leitura do livro, vai ser muito lindo. Quero... Ai, gente, até minha tia apareceu aqui. Oi, tia Luísa. Tá todo mundo em casa, eu inclusive tô na minha hoje. Viemos pro jardim. Ó, escolhi esse fundo que tem as orquídeas que estão florindo. Tem... O que será que tá fazendo esse guarda-chuva aqui? Será que ele tem a ver com a história? Será que eu cheguei de guarda-chuva aqui? Que nem Mary Poppins, vim voando assim, ó. Não sei. O Tiago, o autor, já está aqui com a gente. Que coisa boa! Um beijo pra Sofia. Gente, já tem uma turma enorme aqui com a gente. Eu falei pro Tiago, a Cláudia da editora também tá aqui, da Voinho. Eu falei que eu ia dar um tempo, tipo em 5 minutos pra turma chegar, mas tô achando que a galera, ó, foi super pontual. As minhas sobrinhas estão aqui, a Liz e a Laura. Ó, eu tô com batom no dente. Pronto, limpei. Malu e Pedro, um beijo. Vamos começar então, porque, nossa, acho que já tá cheio de gente aqui. Um beijo pro Eduardo também. Vamos lá. Só que, peraí. O que a gente precisa fazer? Vocês estão me ouvindo bem? Antes de mais nada, deixa eu perguntar isso. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Um beijo pra Lara, pra Isa, todo mundo que tá chegando. A gente, pra poder começar a contar a história. Sim, a gente precisa ativar a antena, né, Yolanda? Precisa. Então, Nick e Vini, vocês me ajudam a ativar a antena? Vamos fazer bem alto, com bastante vontade. Um abraço pro Marcos, um beijo pro Cris, pro vizinho que tá passando e olhando e pensando o que tá acontecendo aqui, porque eu tô bem na frente de casa, gente, a rua tá aqui. Um beijo pra Ana, do Ser Criança é Natural. Vamos lá. A antena, isso. Então vamos ativar minha antena? Vocês estão com tudo pra gente ativar? Vamos fazer bem alto? Então vamos lá. 1, 2, 3 e já! Antena que pro céu aponta. Capte uma história que a Fafa conta. Suspense batendo na perna. Bate, bate, bate. Eu tô só com uma mão pra bater hoje. Foi assim, mais ou menos, quase que coçou, mas tem que ser mais forte. Vamos lá, Pedro, com mais vontade. Vai, Grazi, vamos. Ana, Samara, Bia, me ajudem bem alto, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Antena que pro céu aponta. Capte uma história que a Fafa conta. Suspense batendo na perna. Vai, Laura. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Uhul! Agora deu certo, deu até aquela coçadinha aqui. Que é o quê? Sim, estamos prontos para começar a nossa história. E essa história é um lançamento de um livro. Mas não é qualquer livro, é um livro muito lindo que eu trouxe aqui para vocês verem. Olha só. As Viagens de Carlos. Este livro aqui, ó, de Tiago de Castro, foi escrito e ilustrado pelo Tiago, publicado pela Voinho. Vocês estão prontos e prontas? Podemos começar? Então, muita atenção. Lembrem de prestar muita atenção nas ilustrações, porque elas contam muito dessa história. Então, vamos lá. Hoje, ó, tô com o braço... Já deixa eu explicar antes, ó. Eu tava me recuperando do punho que eu tinha machucado. Aí, hoje de manhã,
eu levei um segundo tombo. E machuquei o machucado que já tava. Então hoje eu tô assim, ó. Vai ficar assim, esse braço vai ficar segurando o livro. Mas vai dar tudo certo, que já treinei. Então vamos lá. Aos que vêm e vão nos trens e ônibus das grandes cidades. Carlos voltava de um dia difícil no trabalho. O ponto de ônibus estava como sempre. Como é que tá sempre o ponto de ônibus? Cheio? Muita gente? Com fila? As... Ai. Da janela, Carlos olhava para fora e pensava: quando que tudo vai melhorar? O ônibus ficou feito sanfona. Ninguém se feriu, mas todos tiveram que descer do ônibus e caminhar até o próximo ponto, que não era muito perto dali. Inclusive o Carlos. Sim, também teve que ir caminhando. Seria clichê dizer que começou a chover. Sim. Ó. Claro, né? Sim, depois de todos esses acontecimentos. É. Mas, pelo menos, guarda-chuva. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Carlos ele podia ir de avião. Não entendi. O Pedro escreveu alguma coisa, mas eu não consegui entender, Pedro. Ele podia ir de avião? Ah, pronto, com o guarda-chuva tá tudo certo. Mas, de repente, uma lufada de vento, não se sabe de onde, levou o Carlos pra longe. Vocês querem que eu traga o Carlos aqui pra mostrar pra vocês? Ai, peraí. Carlos. Ai, consegui. Ele foi pra longe. Uau. Se você fosse longe assim, o que ia acontecer, será? O que você ia sentir? Ia achar legal? Ver tudo de lá de cima? Ia ficar com medo? Achar estranho? É. Ele sentiu medo, o Carlos, ó. Mas ele acabou curtindo a viagem. É, porque às vezes a gente sente um medo no começo, né? Mas depois vai acostumando e olha, ele foi vendo tudo de lá de cima. Volta, Carlos! Deixa eu mostrar pro pessoal. Ai. Ele viu espetáculos de camarote. Vocês conseguem ouvir o som desse espetáculo? O que é um espetáculo para você? É, pro Carlos, o que é o espetáculo do Carlos aqui? Um jogo de futebol? Que estádio será que é esse? Onde será que ele tá aqui passando? Mas foi mais de um espetáculo que ele viu. Ó.
que a gente tá vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui? É o quê? Tem árvores? É, tem árvores. A cidade? Sim. E o que será que tem aqui no meio? Que lugar que é esse, será? É. Ah, e tem, agora que tá chegando aqui, vocês estão falando que ele estava assistindo um gol aqui atrás? Gol! Tem gente falando que foi jogo do Galo, tem gente falando que era o Couto Pereira aqui em Curitiba, tem gente falando que era do Corinthians. Tem vários tipos de espetáculo, cada um vê o seu. E aqui estão vendo prédios. Tem trem também, a Aninha falou. De Bastos tá falando que tem natureza. A Regi tá falando que para viajar basta um guarda-chuva ou um livro maravilhoso como esse. Certamente. Então vamos continuar. Ó, porque o Carlos tá lá subindo, subindo, subindo. Ah, e o sol indo embora atrás dos prédios. E o guarda-chuva cada vez mais alto e alto, alto. Volta, Carlos, só pra eu poder mostrar pro pessoal. Ai, opa. As pessoas foram ficando como formiguinhas, bem pequenininhas. E a terra parecia uma gota de tinta. Onde que o Carlos foi parar? O que será que é aqui? Ah, naquela imensidão, o guarda-chuva entendeu que era hora de voltar. Tinha até avião já passando, tava ficando perigoso. Vocês estão vendo o som do avião? Ele estava perto da Lua? Ele foi ao espaço. É. O Sol. Ele parece uma gotinha. Mas como já era hora de voltar, ele estava lá em cima, né? Ó. E ele pousou com Carlos, o guarda-chuva, macio e suave no chão. Ai, deixa eu pegar o Carlos lá do chão, peraí. Pronto. Foi assim que o papai chegou em casa hoje, minha filha. Ah, pai, deixa de ser mentiroso. Você veio de ônibus que eu sei. E nem tem história nenhuma aí. Esse é o livro de receitas da vovó. Será? Até isso, com participação do cão. História, exatamente, ele chegou em terra firme, já tem os cães dando oi pro Carlos que chegou em casa. Aqui, ó, o que tem aqui? Será que é um cão? Eu acho que é o cão do vizinho, porque aqui, ó, o que vocês estão vendo? E o Carlos, cadê? Ah, você acha que a menina é boba? Hein, amor? Você acha? Ah, vocês querem experimentar? Vocês querem? Essa foi a história das viagens de Carlos. Eu tô louca para experimentar essa viagem. Vamos conversar com o Thiago e com a Cláudia da editora? Vamos ver, cadê eles aqui? Deixa eu colocar para conversar com a gente. Clau,
Tiago, deem um oi aqui pra mim nos comentários pra eu poder colocar vocês aqui com a gente, pra gente conversar, por favor. Vamos lá, vou conseguir colocar. Onde acho? Já vou contar pra vocês onde vocês acham. Deixa eu ver como é que eu entrar ao vivo com a editora Vô. Deixa eu ver como é que eu vou colocar também o Tiago aqui. Oi, Cláudia! Deixa eu ver como é que eu vou colocar o Tiago aqui. Aqui, ó, já achei. Enviar solicitação, pronto. Coloquei. Primeira vez que vamos fazer uma transmissão aí com mais de 2 pessoas. 3, né? Deu certo! Oi, Thiago! E aí, Olá. deixa eu levantar aqui. Boa Oi, tarde. Cláudia. Oi, Fafá. Oi, Boa tarde. Cláudia, Tiago, um prazer estar aqui com vocês, junto com a família aqui, curtindo esse lançamento tão bonito, desse livro tão maravilhoso. Muito obrigada por me permitirem fazer essa viagem junto com vocês. E agora, bom, deixa eu apresentar direito antes, né? Para quem está aqui acompanhando. A Cláudia é editora da editora Vô. E o Tiago é o autor que fez o texto e as ilustrações do livro das Viagens de Carlos. Vamos começar conversando com quem? A gente vai fazer um bate-papo, assim vocês também podem trazer perguntas que vocês queiram fazer. Vou começar a falar com o Tiago, né? Eu acho. Tiago, Eu acho. daí depois a Ele é Cláudia a estrela do dia. Tiago, conta onde você estava viajando quando vieram as ideias das Viagens de Carlos. Ó, Fafá, primeiro eu quero agradecer pela contação maravilhosa, pela interpretação do livro, que foi incrível. Quero saber se está todo mundo me ouvindo bem também. Manda um recado, avisem aí. E eu tô emocionado, não sei nem o que dizer. Tô levinho, igual o Carlos aqui, ó, querendo flutuar. E, bom, essa ideia do livro, na verdade, é um amontoado de experiências, né? Eu peguei muito ônibus, assim como todo mundo que vive numa cidade grande. Eu peguei muito ônibus para ir trabalhar, para ir e voltar, para lá e para cá. E o ônibus, ele gera muitas reflexões, né? Quando você consegue sentar na janela, você vai contemplativo, vai se inspirando. E quando você está em pé também, aquele desconforto todo dá ideias, né? Mas o Carlos em si nasceu com uma brincadeira, porque eu já estava escrevendo, já estava começando a experimentar algumas histórias, e eu comprei de presente para minha esposa uma mesa digitalizadora, uma mesa de desenho, né? Para desenhar no computador. E é um brinquedo para adulto aquilo, sabe? Eu sentei, comecei a brincar, a fazer os desenhos, a testar os efeitos, e surgiu esse Carlos, surgiu essa cena, né? Que é ele voando com guarda-chuva. E eu tinha uns caderninhos brancos, desses caderninhos sem pauta, sabe? Que eu tenho de monte em casa, e eu comecei a desenhar a história assim, rabiscada, ela começou a surgir, e o livro nasceu. Eu juntei essas experiências, né? De dias difíceis, né? Pegando ônibus, e como que poderia ter sido diferente se eu pudesse me soltar, me imaginar, se eu pudesse alterar o percurso dessa viagem. E foi Então assim que surgiram surgiu as ilustrações surgiram no antes geral, do né? De modo texto? geral, ele apareceu dessa forma, com essa brincadeira. Surgiram as ilustrações antes do texto, é isso? As ilustrações surgiram antes do texto. Esse personagem rabiscado voando no céu foi uma brincadeira que eu fiz na mesa. Essa cena do meio do livro, né? Que é ele voando naquele céu vermelho lindo. E depois eu falei, será que dá para brincar? Aí eu peguei o caderninho, comecei a fazer as ilustrações no caderninho, e o livro foi surgindo assim, nessa brincadeira de ir rabiscando. Essa aqui? Até a parte final não estava nada planejado. Essa cena mesmo. Foi a primeira que eu fiz. Depois eu refiz novamente no computador para ficar mais bonitinho, mas ela surgiu. E eu me soltei, decidi me soltar, brincar. Foi um texto que eu escrevi muito solto, assim, sem muito caminho. Eu até conversei, né, numa matéria que a gente fez para o site da Vô, né, de que geralmente quando eu escrevo uma história eu já tenho o final pronto. E nesse livro não. Esse livro eu fui indo, ele foi assim, sendo muito espontâneo. Tanto que o final me surpreendeu. Quando eu tive a ideia do final, eu falei, isso vai ficar muito bom. Cláudia, como é que foi descobrir essa história? Foi o Tiago que chegou e apresentou para vocês? Como é que se deu o encontro com a editora?
põe aqueles presentes que a gente recebe de vez em quando aqui e que deixam o nosso dia mais feliz. O Thiago nos procurou, porque ele conhecia a Voo, e nos apresentou o original, e a gente foi amor à primeira vista. A gente adorou a história desde o começo, as ilustrações. E ele, olha, mas podem mudar o que vocês quiserem. Ele falou, não tem nada para mudar, não. Tá perfeito, assim. Toda essa brincadeira mesmo desse desenho mais rabiscadinho. E depois ele ganhar aquele colorido todo, aquela perfeição toda, né? De mostrar a cidade, de mostrar tantos espetáculos, né? Que tem na vida urbana, que podem ter. Então, foi muito legal, foi muito maravilhoso. De conhecer a história. Vocês, como editora, o livro chegou e já estava pronto, assim, não isso que eu ia perguntar, teve alguma coisa que você falou, a gente podia fazer uma alteração aqui, ou não teve nada disso? Não precisou? Não, a gente fez, né, básico, revisão normal, né? Uma coisinha ou outra, normal. né? Assim, não, ridículo, nada. E até a gente daí como conversou muito até sobre a questão de projeto gráfico, do formato do livro, né? O Thiago já tinha essa ideia na cabeça do formato, né? Do sentido do livro. Eu queria que ele abrisse assim, né? Eu queria que ele abrisse a gente na horizontal. Assim, né? Na horizontal. Sim. Porque tem essa coisa do voo, né? Ele tá... Do subir, né? Do ganhar altitude e tal. Exatamente. Foi, não, e quando ele foi falando, eu falei, nossa, faz absolutamente todo sentido, né? É exatamente assim que tem que ser. Foi o presente mesmo. Foi aqueles presentinhos que a gente recebe, assim, que deixa a gente mais feliz. E é um presente estar aqui, né, Fafá? A gente é super fã, então eu que tenho que agradecer assim, imensamente você ter topado comemorar com a gente, celebrar com a gente esse lançamento tão especial. É um prazer para mim, porque é tão bom quando chega livro bonito assim, dá um prazer, é uma delícia. De um trabalho bem feito, tudo, porque até, deixa eu explicar aqui, ó, papel, capa dura, é uma produção super cuidadosa, né? A edição gráfica, tudo. Então, a história já é boa e o livro ainda acolhe o leitor, assim, então é muito bom. Thiago, eu tinha colocado lá nos meus stories para o pessoal fazer pergunta. E a Daphne, não sei se você conhece, a Daphne, ela é ilustradora também, ela é daqui de Curitiba, acho que a Cláudia talvez conheça. Ela tem o Instagram Daphne Draw. E ela perguntou, na verdade você já falou um pouco, mas já que ela trouxe a pergunta, eu queria que você falasse um pouco mais ainda sobre as ilustrações, porque ela falou de onde veio a inspiração para fazer essas ilustrações tão lindas. Você falou que foi brincando ali na mesa digital, mas você já tinha esse tipo de ilustração que era de rabiscos, ou foi como era só para testar lá a mesa, você rabiscou e falou, poxa, do rabisco pode vir alguma coisa interessante, como é que é isso? Ou de repente você nem costumava ilustrar e se descobriu um ilustrador? Eu não me considero ilustrador, assim, Daphne, para te responder, né? Eu nunca ilustrei livro, eu desenhava quando era mais novo, cheguei a desenhar bastante, mas depois eu parei. Porém, quando essa história apareceu, eu senti que de alguma forma eu conseguiria mostrar a forma que eu queria que ela fosse contada e desenhada. Então tem um sentido gráfico muito claro, assim, nas nuvens, conforme o livro começa no céu, depois ele vai para a terra, né, quando ele está no ponto, depois ele sobe de novo para o céu. Então tudo isso foi planejado. Agora, a questão dos rabiscos foi a seguinte, eu não conseguiria fazer um traço muito realista, né? Então eu tentei colocar a forma que eu desenho, de um traço mais simples, a serviço da história. Por exemplo, tem outros livros que eu escrevi que eu sei que eu não conseguiria ilustrar tão bem quanto alguma outra pessoa. Mas esse aqui eu acho que funcionou, que deu certo, porque primeiro porque é um pai contando a história para a filha, e é um trabalhador, é uma pessoa comum. O narrador, o Carlos, né? Até conversando com os amigos de outras editoras, eles colocaram, Carlos é o nome urbano generalizado, né? Assim como a gente tem o José no campo, o Carlos é o nome urbano da cidade. E então, assim, pelo fato de ser um pai contando a história, tudo bem do traço ele ser rabiscado, né? Ele ser todo riscadinho. E a questão que acho que de literatura infantil, não tem também essa necessidade do desenho ser perfeito. Muita coisa pode ser sugerida, né? Então você pega livros de autores e outros ilustradores, por exemplo, Blandina Franco, José Carlos Lolo, que são dois que eu gosto bastante.
né? Os livros deles são muito sugeridos, as ilustrações, não são formas perfeitas, né? Então, a partir desse entendimento, eu decidi arriscar e fazer dessa forma rabiscada. Tanto que eu quase não tiro o lápis, quando eu fiz a primeira vez, eu quase não tirei o lápis do papel. Fui fazendo tudo riscado mesmo, e acabou que isso acabou dando um sentido para a história. De que forma? No começo não dá para saber muito bem quem é o Carlos, né? Porque todo mundo igual ali, tá todo mundo riscado igual, tá todo mundo rabiscado, tá misturado, a cena do ponto de ônibus também é um montoado de gente, assim, só dá para ver as cabeças, e depois ele se individualiza. Então é exatamente nessa imagem. O Carlos pode ser qualquer um, pode ser o que está comprando a pipoca, pode ser alguém que está pensando ali, e eu quis fazer nesse estilo. Não sei se é algo que eu vou repetir sempre, se eu for ilustrar outro livro, né? Que esse aqui casou perfeitamente a ideia, e as imagens coloridas acho que dão uma quebra assim bacana para o livro, né? E elas estão mais bem definidas. Inclusive, para fazer os desenhos coloridos, eu tive muita ajuda da minha esposa, que entende mais de arte, então algumas partes ela me ajudou ali a colorir, a compor o céu do pôr do sol. Eu não conseguia de jeito nenhum fazer a degradação de cor, ela fez para mim, então tem a mão dela aí total também nessas cenas, né? Por isso que ela aparece no final do livro também. É um livro bem familiar aqui. Aqui é você. Você tem uma filha? Eu tenho uma filha de 2 anos. É você e sua filha. Uma filha de 2 anos, chama Elisa. Pode ser a gente, né? Eu deixo pro leitor, mas tem muita inspiração no meu cotidiano mesmo, né? Hoje eu não pego transporte tão cheio, nem tão longo. Demoro ainda pego transporte, vou de metrô todo dia pro trabalho, volto de ônibus. Mas não é como não era antes, sabe? Eu já tive perrengues muito maiores. Sabe uma coisa muito legal que aconteceu com a leitura aqui, falando dos espetáculos, né? Dessa possibilidade de leituras. A gente teve uma reunião antes, uma conversa rápida, eu, a Cláudia e o Thiago, para falar como é que seria aqui o lançamento. E aí, num dos espetáculos que o Carlos vê dali de cima, eu falei o que eu entendi como um dos espetáculos, e aí a gente foi conversando sobre como é muito aberta essa interpretação para o leitor. Eu achei muito legal aqui na leitura, porque o espetáculo, a gente sabe que a história se passa em São Paulo, mas porque eu sei que você mora em São Paulo, porque você me falou, sim. Pode ser em qualquer cenário urbano. Então teve gente que falou que era do Corinthians, teve gente que falou que era do Flamengo, teve gente que falou que era do Galo, então podia ser em Belo Horizonte, teve gente que falou que era no Couto, que é aqui em Curitiba. Então, assim, é muito legal, né? Porque não fica uma coisa que tenha, sei lá, não é tipo, tá no Rio de Janeiro que você coloca o Cristo Redentor e pronto, ali é o Cristo. Exato. É Rio de Janeiro. Então, deixa muito aberto para que o leitor possa também imaginar que espaços são esses, porque é um livro muito da imaginação, né? De possibilitar o leitor voar junto com o Carlos, viajar junto. Sim, e a ideia foi um pouco essa mesmo, de brincar, né? O que é um espetáculo? E aí, assim, esse livro também é um pouco uma homenagem à Zona Leste de São Paulo, especificamente, porque eu cresci lá, eu trabalhei lá durante um bom tempo, agora eu moro aqui na Zona Oeste, mas meus pais ainda moram lá, minha família mora lá, eu estudei lá, e toda a região acaba sendo muito inspiradora para mim. E o tempo que eu peguei transporte público hardcore foi na época que eu morei ali. Inclusive há pouco tempo atrás, na Arthur Alvim. E então eu decidi homenagear o bairro, aquela região. Então, pro autor, o estado, né, que era pertinho da minha casa, morava 15 minutos, sempre estava indo lá vendo o jogo, e para mim é um espetáculo. Mas pode ser o Couto. Porque isso é uma coisa, né? Quando a gente vê em livros homenageando as cidades, artístico, mas o MASP, né? Até você brincou que tinha visto o MASP, o prédio. Exato, esse é o metrô Itaquera, de cima. Claro que a minha leitura do metrô Itaquera, né? Mas é o metrô Itaquera de cima. Mas pode ser o que quiser, depende do leitor, né? Mas foi algo intencional, assim. Depois o personagem vai pra Lua, fica mais generalista, né? E volta pra casa, que é uma casa comum de desenho infantil. Então... E uma outra coisa que eu queria que você falasse a respeito de escolha cachorrada, agora tá animada por aqui. Mas, porque assim, quando ele volta pra casa, tem todo um diálogo... Não tem problema. Eu falei, é uma história urbana com sons urbanos. Exatamente. Adorei o avião passando aquela hora.
A minha produção é Encomendado, muito né, boa. papá? A É minha produção ótimo, é né? muito boa. Sabe que Hollywood. na hora que aterrissou foi quando começou o cachorro também. Exatamente. Tudo planejado. Aham. Entendeu, gente? Tudo Foi essa planejado. reunião que a gente fez antes, né? Era para planejar Isso, pra esses conversar. sons. Exato, conversar com os vizinhos. É tipo que nem o filme Show de Truman. Solta os Aham. cachorros! Aí os cachorros começaram a latir. Agora, o avião, vai! Era para entrar chuva, mas a gente achou que podia atrapalhar, ia molhar o livro, não ia dar certo. São Pedro foi parça, manteve o dia do sol. Mas o que eu ia contar que eu acho muito legal, que quando eu fiz a primeira leitura, eu fiquei várias vezes indo e voltando antes de chegar no fim da história, que aqui rola todo um diálogo e a gente não vê, a gente fica vendo, quase que vem um som assim de interior para mim, apesar de ser uma cena super urbana, às vezes você tá num bairro muito afastado e você fica só acompanhando o movimento ali dos bichos, né? Daí vem o passarinho, vem o gato, aí sai. Eu achei essa cena aqui tão gostosa de ficar acompanhando, e aí lá dentro tá rolando a conversa, né? Você fica só isso aqui já é uma história dentro da história. Como é que você chegou nesse momento? Por que você Isso optou por são mostrar duas o coisas, e não né? a casa, não a família conversando? Isso é uma opção, né? Só faltou o caminhão do ovo passando, o Marcos falou, realmente. São duas coisas, né? É uma opção e um pouco também de falta de habilidade do ilustrador, que funcionou bem. Porque eu acho que Funcionou é verdade. Peraí, deixa eu só arrumar minha cadeira aqui. Aí. Que funcionou bem. Então, assim, eu não acho que não ficaria interessante se eu entrasse na casa. Porque ele chegou, pousou, ele entrou, e o tempo todo, na verdade, ele estava contando essa história, que o guarda-chuva está estendido ali fora, né? E eu achei que ia dar certo só os diálogos, por essa ideia mesmo da sugestão. Né? Então, não preciso mostrar a família sentada na mesa. E aí a imagem, alguma coisa está acontecendo lá fora. Eu tentei criar um movimento, né, para deixar mais urbano, porque estava realmente uma casinha de interior, né? Só o teto de tijolinho, a portinha. Aí eu coloquei os sacos de lixo, que é uma coisa assim, né? Tem o dia do lixo, os sacos ficam ali na frente até ele passar. E o gatinho indo futricar ali, espantando o pássaro. Mas foi por isso. Uma por falta de habilidade do ilustrador, que no caso foi um ponto positivo, que é um limite que deixa a criação mais desafiadora, né? E o outro é para ter essa surpresa da família saindo com o guarda-chuva na mão, não é? Porque tá o tempo todo, eles estão lá dentro, os diálogos deixam claro o que está acontecendo, ou sugerem, a filha não acredita na balela do pai, entre aspas, né? O pai tá ali inventando mundos e fundos, mas ela já tá anos-luz na frente e já saca que ele não voou de guarda-chuva que nada, né? Que o ônibus quebrou e ele teve que ele se atrasou por causa disso. Mas tem essa magia no final, deles três saírem e de fato voarem. Será que eles voam de verdade na imaginação? Fica aberto. Mas é quando o livro volta para o mundo real, né? Assim, então fica o céu, aquele céu colorido, ele esmaece, deixa de pertencer ali ao quadro e fica essa coisa mais do mundo real. Então é isso, mais inabilidade do ilustrador e algo que eu tive que resolver no texto, né? O texto acabou me ajudando. E achei que até que ficou interessante. Mas é legal, né? Porque eu acho que desde o começo, na verdade, a ilustração ela fala, né? A ilustração do livro fala, tanto que tem páginas que são só ilustração e ela conversa, ela conta a história também, né? Eu adoro isso, eu adoro quando o texto e a ilustração eles se completam de certa forma, né? E o final, então ficou super coerente. Essa só falta de habilidade aí foi só ó, a cerejinha do bolo. Pra gente ver como os limites e as limitações podem ser super bem proveitosas e aproveitadas, né? Quando se tem soluções inteligentes e criativas, porque fala, puxa, tem uma limitação, de que forma que eu posso usar essa minha limitação para me ajudar e ter uma solução que vai colaborar com a história. Então você foi muito inteligente e criativo na sua solução, foi ótimo. Sim. Deixa só, uma coisa que eu queria ter falado no início, eu esqueci na hora de apresentar. Você acaba indo por um caminho mais simples. Eu já vi autores, por exemplo, e autoras falando que... Claro. Não,
pode continuar, que a gente tem um super delay aqui entre eu falar e vocês ouvirem. Continue e depois eu vou voltar. Ah, tá. Tudo bem. É que acho que deu uma atrasada aqui. Não, é só que alguns autores, por exemplo, dizem que não conseguem fazer frases muito longas. Não conseguem escrever frases muito longas. E aí o texto é marcado por frases curtas e o texto é muito bom. Porque, por causa de uma deficiência, ele transforma aquilo em uma coisa positiva, né? Então, é isso. É esse exemplo também. Acho que funciona aqui pra mim. Ou às vezes também a ilustração, ela já está contando... Quem que acha que falou isso? O Alexandre Rampaz, eu acho que em algum livro que ele contou que tinha muito mais texto e à medida que as ilustrações foram surgindo, foi tirando texto. Tira, porque a imagem já está contando, não precisa ficar se repetindo na imagem e no texto, né? Acho que tem muito disso. E se é um livro que surgiu das imagens, então ainda é natural também que o texto fosse curto. O texto oral, né? Não visual. Então agora... Sim. A gente fica aqui... Pode fazer a pergunta. A gente como tá nesse delay, a gente fica... Será que ele vai falar alguma coisa? Tá me ouvindo ainda e eu espero mais um pouco? Ou eu posso... Tá dando certo. Eu esqueci de falar, quando eu apresentei a Cláudia da Voo, que é o selo Voinho, né? A editora tem um lance muito legal como é que é? Um para um? Como é que fala exatamente, Cláudia? Desculpa que eu esqueci. Um por um. Um por um. Queria que você falasse um pouco para a família que está acompanhando, para a turma aqui, para a caravana do Tiago, para a caravana da Fafá, explicasse como é que funciona esse trabalho da Voo. Então tá, a Voo nasceu em 2013 e a gente já nasceu com primeiro um propósito, que é despertar consciência para um mundo que funcione melhor para todos. Então, a nossa curadoria vai muito disso, né? Nosso propósito é a nossa linha editorial, e isso se reflete em todas as nossas escolhas. E já nasceu também com essa contrapartida social para cada livro vendido. Então, a gente já migrou para várias contrapartidas ao longo da nossa história até agora. E hoje, a nossa contrapartida principal, né, que é na venda de cada livro do Tiago, 3% da receita bruta, é revertida para um projeto que a gente chama Voo para um Futuro Melhor, que trabalha leitura com jovens que estão cumprindo pena socioeducativa. Um projeto muito lindo que a gente desenvolve por hora, nesse momento a gente está desenvolvendo no Centro de Socioeducação de Piraquara, aqui no Paraná, né, em parceria com o próprio Sense, né, com a Secretaria de Justiça e com a Freguesia do Livro, que é uma ONG aqui também. E, então, todos os nossos livros têm essa contrapartida e o do Tiago também. Então, quem estiver comprando não só está adquirindo uma história linda para se divertir em família, como também ajudando essa causa. Exatamente. Inclusive, alguém perguntou na hora que eu terminei a leitura, onde que compra? Vamos fazer o comercial, né? Por favor. Vamos fazer merchan. Por enquanto, como ele está lançando agora, ele está à venda no site da Voo, tá? Que é o www.editoravoo.com.br. Se você for ali no nosso Instagram, no nosso Insta, que está aqui na live, já tem o link lá direto para a loja. E se você estiver assistindo a versão gravada depois, no YouTube eu vou deixar na descrição do vídeo o link e no Instagram também deixo, tá? Para quem for assistir a versão gravada. Fica com o link para compra. Mas depois, mais para frente, vai ter em todas as... Enfim, vai para livrarias mais, né? Vamos distribuir, sim. Uhum. Queria aproveitar a oportunidade para falar uma coisa super importante, que é em relação... Assim, a gente está vendo o trabalho que existe por trás da publicação de um livro, né? Então, tem o trabalho do autor, tem o trabalho da editora, de selecionar essa obra, pensar, né? Vamos fazer um livro que tem a abertura para cima, ele não vai ser para o lado. Puxa, vamos colocar uma capa dura que vai contribuir com mais valor para a obra. Que papel que a gente vai usar? Não escolhe qualquer tipo de papel. Para essa obra, vamos usar um papel que é mais poroso. Tem outras obras que vamos usar um coucher, que tem um brilho, vai realçar mais a cor. Existe todo esse trabalho, certo? Na hora de pensar uma obra. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, para que as pessoas entendam a importância de comprar o livro e de não distribuir PDF, ou de pedir que enviem as histórias escaneadas, fotografadas, porque olha só o tanto de gente que tem que... E eu não falei nem de metade das pessoas que tem que trabalhar para que o livro chegue assim. Ainda tem a gráfica,
Vamos falar então um pouco, já sei. A Cláudia, a gente ia marcar a data do lançamento, mas aí estava na gráfica. Não tinha certeza se ia dar certo. Eu falei, Cláudia, já pensou se você faz a gente marca a data? E aí alguma coisa na gráfica não dá certo? Porque tem muita coisa que pode não dar certo na hora que você imprime o livro uma vez. A cor que não ficou boa, o corte que ficou torto, tem um monte de coisa que pode dar errado. Aí ela falou, não, tudo bem. Falei, vamos dar um... E foi bom, né, Cláudia? Porque eu acho que deu alguma coisa, Foi ótimo. Deu. A gente precisou fazer ajuste no arquivo, veio a prova, a gente precisou fazer ajuste no arquivo, mandar de volta. Deu uma atrasada, sim. Se fosse semana passada, não teria chego, não. Chegou essa semana, chegou faz 3 dias. Tipo, tá quentinho ainda, saído do forno. Tá quentinho. E isso, por Mas exemplo, valeu a pena esperar, hein? Valeu a pena esperar. Valeu, ficou lindo demais. E aí eu queria que vocês falassem isso, por exemplo, a escolha do papel, do papel de dentro, né, do livro. Como é que foi feita a escolha, por exemplo? Então, assim, falar um pouquinho do processo. O processo, assim, normalmente o livro passa por 6, 7 profissionais até chegar na gráfica. Profissionais do mercado, né, editorial. Entre revisores, diagramadores. Nesse caso, ele encurtou um pouquinho, porque o Thiago já foi ilustrador também, né? Ele já trouxe não só o texto, como a ilustração também. Mas, se não, teria tido um ilustrador também, ou seja, às vezes o livro não chega pronto para a gente, chega o texto, né, e a gente precisa buscar um ilustrador. Tem revisores, passa por no mínimo 2 revisões, tem diagramador, tem capista, tem finalizador de arquivo, então, enfim, é um monte de gente que trabalha, né, a própria, né, nossa coordenação editorial, então são várias pessoas que trabalham para que o livro acabe desse jeito, né, para que ele tenha esse resultado gráfico. E a escolha, na verdade, ela parte muito, por exemplo, do miolo, para mim, ela parte muito justamente do que você falou, eu queria um papel poroso, né? Então a gente escolheu um offset mesmo, com uma gramatura bem grande, bem boa, porque também, né, como é um livro ilustrado, a gente não quer que passe a tinta de uma página para outra, né? Quando você vira a página, para que tenha esse gostoso de você mudar as páginas, né, com facilidade também, por ser um livro infantil. Então, a escolha do papel foi muito isso, assim, a gente escolheu isso que eu acho que combinava com o tipo de ilustração, com o tipo da história. Eu acho que um papel brilhante aqui não ia perder muito dessa ideia do rabiscado, parece que pegou uma lapiseira, né, e rabiscou, assim. Eu veio muito... a escolha desse ponto especial foi isso. Então, essa foi uma questão... Isso já era o que você tinha em mente também, Thiago? Ou você estava com uma outra ideia e aí vocês chegaram num acordo? Cadê? Eu não tenho aqui, eu acho, mas quando eu fiz o livro, eu fiz num caderninho assim, ó. Eu tinha o original aqui, ele estava em algum lugar, mas eu esqueci de separar. Mas bem menor, eu tinha pensado com toda a modéstia do mundo, né? Pensando, ó, o livro originalmente era para ser desse tamanho quando eu planejei e enviei, né? Verdade, então eu desenhei ele todo nesse formato aqui, né? De pequenininho. Então... Tava bem modesto, né? Bem humilde. Não. Porque assim, eu tô no meu segundo livro infanto-juvenil, né? E eu sei como é difícil publicar livro no Brasil. Isso que você falou é importante da gente colocar aqui, porque é um trabalho imenso. Então, eu já publiquei por financiamento coletivo, já publiquei por concurso. Todos são caminhos árduos, né? E tem muita gente atrás, muita gente trabalhando junto, as editoras são parceiras pra caramba, para que um livro saia, né? Então, imagine muitos outros. Então, o fato da Vou ter abraçado dessa forma e ter feito nesse formato, com todo o carinho do mundo, né? Capa dura, a diagramação grossa para as ilustrações aparecerem, potencializou a minha ideia 100%. Então, eu fiquei surpreendido também, porque ela definiu esse formato e eu deixei tudo na mão dela, da Yane, né, que também fez uma diagramação incrível aqui, toda a equipe por trás da Vou, e eu fiquei feliz demais, porque, como eu disse, quando eu mandei, era desse tamanhozinho, né? Então, eu falei, vou fazer um texto modesto, umas ilustrações modestas. Inicialmente, a ideia era até que fosse um boneco,
Teve que eu brinquei, né? Eu falei, ó, Cláudia, se quiser alterar, pode alterar, não tem problema, a gente vê o que dá pra fazer. E eles compraram, né? O Avô comprou a ideia assim, 100%. Eu fiquei muito feliz e com o resultado final. Eu só tenho a dizer que o autor e o ilustrador, principalmente, ele quer ver o texto bem impresso, o livro bem impresso, né? As imagens do jeito do que ele imaginou. E aqui tá 100%, então tá lindo demais, assim. É o que a gente luta, né? Então, por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso para as pessoas valorizarem e entenderem e não saírem distribuindo PDF por aí, nem pedindo para tirar foto, mandar foto do livro todo. Que hora o trabalhão que dá, gente, não é? Claro. Tem muita gente trabalhando para esses livros maravilhosos chegarem do Uhum. para a gente. Inclusive, ó, esse aqui foi. Muitos livros são impressos na China, né, para baratear, mas esse aqui, ó, impresso no Brasil, cadeia responsável, um por um. Cada livro, uma contrapartida social. E a Voo é uma empresa B. O que significa ser uma empresa B? Por que não será? Ser B significa que fomos reconhecidos por ser uma empresa boa para o planeta. Então, junto de diversas outras empresas no mundo. Então, olha só, quando você compra um livro desse, tudo que envolve. Acho bem importante a gente falar, ainda mais aproveitando que temos a editora aqui para reforçar isso para a gente. Não é? E fora que é uma delícia ter o livro na mão, né? Eu acho que para mim isso não. Eu sou uma pessoa que leio os e-books sem problema nenhum, mas para mim nada substitui um livro na mão, ainda mais quando você está lendo para uma criança, né? Eu acho que tirar a criança da tela hoje em dia às vezes é tão importante, né? Você lê antes de dormir, você deitar sua criança na cama, pegar um livro, folhear, deixar a criança olhar, ver as ilustrações por ela mesma, né? Ver com calma cada página. Eu acho que isso é tão gostoso, isso cria um vínculo tão maravilhoso, né? Entre quem cuida, né? E a criança, que para mim não tem igual, assim. Então, recomendo. Até porque você que cria o ritmo da sua leitura no folhear da página. E um livro desse que ainda tem essa questão de ser na horizontal, né? É muito diferente a experiência. É brincar de fafá em casa. É uma relação física, né? Do leitor. Não é? A gente brinca, eu faço vozes, eu faço tudo aqui, faço interpretação completa. Claro que não tenho esse talento todo, mas dá para se divertir. Mas todo mundo tem um belo contador dentro de si, isso eu sempre falo, todo mundo conta a história. A gente tá sempre contando as nossas, né? É verdade. Sim. E o legal disso é a questão da imaginação, né? Que nesse livro tá super ali. Enfim, ele leva a gente a imaginar junto e viajar junto com o Carlos. E até a hora que ele volta, dá até assim, ai, tava tão bom viajar, tem que voltar mesmo, guarda-chuva. Posso ficar? Que nem eu vi até, o Thiago colocou no Instagram dele, eu não cheguei a ler o post, mas eu vi a foto do livro do Renato, que você falou que o Renato Morricone é uma inspiração para você. Eu adoro ele. Tá aqui, ó. Esse aqui. A Mosca foi pro espaço. É maravilhoso. É fenomenal. Esse aqui é maravilhoso. Aliás, o Renato é inspiração direto, assim, para muita coisa, né? Comecei a gostar de livro ilustrado, a entender melhor depois que eu o conheci. E ele tem muito isso, é um ilustrador, é um artista plástico, né? Completo, assim. Sim. Ou em construção, né? Porque ninguém tá completo, acho que ele ia ficar bravo comigo se eu falasse que ele é completo. Mas ele tem esses 2 livros, o outro não tá aqui, mas ele tem 2 livros de temática urbana que o traço é super simples, poucas cores, então me incentivou também a contar a minha própria história, né? Por esse lado, né? Tem esse aqui da Mosca foi pro espaço e o outro que volta para casa, que são 2 alunos voltando para casa no Rio de Janeiro. E são bem bacanas os 2. Uma coisa que eu lembrei que a gente não comentou aqui, que você falou sobre a questão do uso de poucas cores. O livro, ele começa, tem o vermelho aqui, que ainda vem da capa, mas ele tá todo em preto e branco, né? É tipo como se fossem uns croquis, assim, bem crus. E aí, na hora que ele vai, que o guarda-chuva leva, é que o livro ganha cor, né? Mas aqui, a princípio, só um vermelho. Aí, quando ele chega no espetáculo, é que ganha mais cores. E aí, com o pôr do sol, mais cores. E depois, na hora que ele volta... Gente, tá meio difícil de manipular livro hoje. Na hora que ele volta, é que começa tudo bem. A ficar tudo preto e branco de novo. Então, tem até isso, né? O pensar como a cor
vai contar essa história. As cores estão contando também as histórias. Tudo isso a gente tem que ver quando a gente vai ler um livro Totalmente. ilustrado. É muito importante a gente valorizar isso. E você tinha isso na cabeça quando você começou, quando você ilustrou, e você pensou assim, quando ele A gente estiver de cima vai entrar cor. tinha. Não, eu tinha porque eu trabalho como mediador de leitura em biblioteca escolar também. Então, com esse trabalho eu aprendi, e com os livros do Renato e de outros autores e autoras, nesse ritmo de imaginação, o livro ser preenchido de cores. Essa cor também não é à toa, é a cor do pôr do sol, da hora mágica, né? Então, às vezes, você está voltando para casa naquele dia terrível e aquele céu lindo te dá um gás, ou enfim, ainda faz perceber que vale a pena algumas coisas, né? Mas foi pensado, né? Então, dele, conforme ele vai viajando na história, as coisas vão ganhando mais cores. Tentei manter alguma responsabilidade e quanto mais longe ele tá, mais colorido, né? O céu, o espaço ali é a catarse, né? Então, e depois quando ele volta para o mundo real, fica em preto e branco de novo. O livro termina, o personagem voando, e aí a história continua na contracapa, e quando você vira, ela volta. Então são livros circulares, de certa forma, né? Por isso que essa experiência física, o livro ele gira na tua mão 100%. Tem vários autores que fazem isso. A Suzy Lee, por exemplo, faz perfeitamente Sim, nos livros dela, né? O livro acaba, você fecha, ele continua, né? Então foi pensado, sim, por causa da experiência com esses autores. bem, Quando a própria Suzy Lee, a Angela Lago, tem vários autores e ilustradores aqui no Brasil, né? Que fazem isso muito bem. Então eu só aprendi e fiz do meu jeitinho. aprendeu super bem, arrasou. Eu tava de olho aqui se o pessoal tava trazendo pergunta, mas acho que não apareceu nada aqui. Só o pessoal falando que ter o livro dar livro de presente é fundamental. Tem gente falando que ama ter o livro nas mãos para contar. Tem aqui a Andréia falando que quer muito que o livro chegue logo para ela. Já está a caminho, já está a caminho. É que atrasou, gente. Quem comprou na pré-venda, peço mil desculpas já. Mas como a gente teve esse probleminha da gráfica, acabou atrasando os dias. Então Mas saiu sexta-feira de BH, tá? vai chegar tinindo o livro em Essa, casa. essa semana vai chegar para todo mundo aí. Espero. Gente, muito obrigada. Teve alguma coisa que faltou eu ter falado, será, sobre a obra? Porque eu li a entrevista, depois, então, quem quiser, tem uma entrevista super legal do Thiago, dentro do site da editora Voo. E o Thiago fez uma série de posts no Instagram dele também, contando sobre a obra. Teve algumas coisas que eu falei, sabe assim, você fala assim, mas você contar muito também não deixa a pessoa descobrir a obra. Por exemplo, a questão dele tá misturado com todo mundo, depois... Enfim, aí eu fiquei aqui. Será que eu falo, mas se vocês quiserem tratar mais sobre isso, a gente fala também. Eu tô bem tranquilo, na Geralmente o verdade. Thiago Eu quer. gosto que as pessoas vão descobrindo, porque também, assim, foi a minha percepção no processo de fazer, né, a obra. Agora, percebido ou não, também não preciso, né? Acho que ficar apontando que isso é assim, mas é que pra mim foi, né? A ideia de fazer os personagens juntos é porque realmente ali a gente perde um pouco a individualidade, né? Quando está lotado, todo mundo, parece que todo mundo é o mesmo, né?
mas cada um ali tem uma história, tem uma família esperando em casa, tá fora de casa por um motivo, tá voltando para ver alguém, tá trabalhando para pôr comida na mesa, enfim, uma série de outras individualidades que se apagam nesse coletivo, mas quando a gente olha de fora, né? Então, por isso que tem essa ideia dele ser rabiscado, o pessoal todo mundo junto, né? Mas foi algo que eu pensei enquanto estava escrevendo e desenhando. Agora, se vai ser percebido ou não, depende. Talvez percebam outras coisas que eu nem imaginei para o livro e tá tudo certo. Que é válido, né? Acho que é mais interessante ainda quando o autor recebe um feedback de algo que ele não pensou e como que isso atinge o leitor. Sim. Exatamente. A beleza do sonhar também, né? Eu acho que é a magia do sonhar, de você trazer cores, às vezes, para os dias mais né, cinzas. Sim. Muito bom. Quero agradecer, então, a presença de vocês, parabenizar por esse livro tão lindo. Ó, então, vamos lembrar aqui. As Viagens de Carlos, de Tiago de Castro, e publicado pela Voinho. Voinho, que é o selo infantil da editora Voo. Então, repetindo, quem quiser comprar, vou deixar o link na descrição do vídeo. Vocês vão colaborar com toda essa cadeia produtiva maravilhosa, com esses artistas, trabalhadores. Cris, que está aqui, ó, um beijo. Super artista também. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Fafá. Obrigada Thiago. mesmo. Você é uma artista. A gente foi um prazer Eu tô enorme, encantado, né, Thiago, até agora. poder Nossa, ouvir eu tô que você nem o contar essa Carlos, história. Tá voando, né? voando longe, tô nas nuvens. De E, agra- verdade, queria muito agradecer. e agradecer a todo mundo que Todas acompanhou vocês. aqui, né? Que esteve aqui com a gente Sim, sim. interagindo. Vamos organizar, já que está rolando um delay aqui. Acho que a gente ficou todo mundo falando ao mesmo tempo. Vou pedir para a Cláudia encerrar e fazer o agradecimento dela. Depois a gente vai para o Thiago. Aí eu termino dando um tchau para poder clicar no X aqui e salvar a live. Assim a gente se organiza melhor. Ótimo. Então eu vou agradecer novamente. Agradeço você, Fafá, né, pelo trabalho incrível que você faz, que a gente é muito fã. E por ter nos emocionado aqui contando essa história. Obrigada por cada um que participou aqui e convido vocês a nos acompanharem também na Voo, a conhecerem os nossos livros, o nosso trabalho, e que a gente sempre tem alguma novidade. Tá bom? E claro, aí lá comprar o livro e depois nos contar, por favor, mandar reviews lá no site, por favor, do que acharam, contar alguma história legal que a gente possa compartilhar, né, do que aconteceu durante a leitura. A gente adora esses feedbacks. Tá? Muito obrigada. Eu quero agradecer a Fafá pelo carinho com a história, pelo entusiasmo que ela recebeu o livro. Então, para mim foi uma alegria, uma surpresa. Quero muito agradecer a Cláudia, todo mundo da Voo, que abraçaram esse projeto, que a gente lutou por ele 1 ano para ele acontecer e aconteceu da melhor maneira possível. Então, estou muito feliz com tudo. Obrigado mesmo, de coração. E agradecer a quem acompanhou também aí de casa. Todo mundo que acompanha a Voo, que acompanha a Fafá, os amigos de sempre que estão aí nos comentários, e a minha família maravilhosa que também está assistindo. Minha filha está assistindo lá na sala, lá embaixo. E um beijo para todo mundo, gente. Obrigado mesmo. Visitem a página da Voo. Quem quiser me seguir no Instagram também, faça isso. Beijo. Muito obrigado. Vou deixar os arrobas todos para que vocês possam seguir tanto a editora quanto o Thiago. Dou os meus parabéns, desejo bons voos. Aí a gente ainda teve um momento poético com os passarinhos cantando. Acho que fica ótimo para a gente encerrar assim. Bons voos à editora Voo, às Viagens de Carlos, ao Thiago, sucesso. Um beijo, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Tchau, boa semana, gente. Obrigada pela companhia.